Olha essas fotos e me diz se você reconhece quem são essas pessoas sem sobrancelhas e sem os olhos. Se você se confundiu e não sabe quem são, eu não tô sozinho. E tem uma coisa que eu acho incrível no que a gente repara no nosso rosto: as sobrancelhas. Se você reparar, entre os nossos primos primatas, nós ficamos com a cara mais pelada. A gente ainda tem barba, claro, em alguns casos, mas não temos nem de longe aquele monte de pelagem e as cores todas que os outros macacos mais peludos têm. Em compensação, a gente ficou com esse tufo bem peculiar de pelo aqui em cima dos olhos, que são as sobrancelhas, que já foram um certo mistério sobre por que ainda estão aqui. Já se pensou em várias funções para as sobrancelhas, como proteger os olhos da chuva ou do suor. E se você jogar um pouquinho de água na testa, dá para ver que elas até ajudam essa água a escorrer para fora. Mesmo assim, dava para fazer isso com a testa. A gente não precisava ter um tufo de pelos aqui que chamam tanta atenção. Esse é o ponto, aliás. Atenção. Pensa num peixe ou na cara de um jacaré. Por que eles parecem ter uma expressão tão sem vida ou sem emoções? Porque, entre outras coisas, ao contrário de nós mamíferos, eles não têm músculos na face que dão expressão. E sem os músculos na face, além dos necessários, claro, para abrir e fechar a boca ou os olhos, eles não têm expressão nenhuma. Daí as lágrimas de crocodilo que ele solta sem expressar nada. Só nós mamíferos é que temos esses músculos com função de comunicação. Repara no seu rosto, tirando os músculos ao redor da boca, que servem para comer ou mastigar ou falar, a maior parte dos músculos que a gente vê se mexer no rosto de alguém servem só para expressão. O que eu posso fazer ao redor da boca ou com minha bochecha, quando eu mexo assim, são fibras de contração rápida que cansam fácil, mas que respondem na mesma hora ao que a gente está sentindo enquanto fala. Assim como ao redor dos nossos olhos e da testa. Por isso que é tão difícil de segurar uma expressão por muito tempo. Esses músculos todos cansam rápido, mas em compensação contam o que a gente está sentindo a cada instante. E se nos mamíferos já se tem uma cara com mais expressão por causa dos músculos, os primatas vão bem além disso com as decorações que a gente pode ter. Nós temos essa cara pelada aqui que revela ainda mais os nossos sentimentos, o que é bem importante para um bicho tão social quanto os humanos. A gente depende de reconhecer a emoção dos outros, que é muito baseada nessa musculatura do rosto. É como se a gente seguisse a conversa e soubesse se ela está funcionando de acordo com o que os outros estão recebendo e estão sentindo. E a sobrancelha dá uma amplificada nesse sinal. Os cães ou os gatos, por exemplo, podem usar a orelha ou o rabo para apontar o que eles sentem. Mas a gente não tem isso, então a gente deixa tudo muito mais claro com a sobrancelha. Tanto que se eu falar com as sobrancelhas para cima ou franzidas, fica bem conflitante com o tom do que eu estou falando. Se eu colocar para baixo e apertar o olho, elas passam raiva e passam tensão. Para cima, são surpresa, e elas mostram isso bem de longe. Quer ver a diferença que isso tudo faz? É só eu usar qualquer cachorrinho como cobaia. Reconhecendo os olhos, como eu já falei antes, só que olha a diferença que faz quando a gente coloca sobrancelhas pretas em cima dos olhos deles. Olha quanta expressão a gente pode reconhecer agora. A gente repara tanto nisso que a Mona Lisa tem aquela cara enigmática porque, entre outras coisas, ela não tem sobrancelha, porque na época dela era moda as mulheres rasparem. E tem quem diga que a maquiagem que se usava na época, à base de chumbo, fazia os pelos caírem. Se a Mona Lisa tivesse uma sobrancelha um pouco curvada para cima ou franzida, a gente teria como saber muito mais se ela estava serena, se ela estava surpresa ou se ela até estava brava fazendo pose. Pode parecer estranho, mas hoje em dia a gente ainda dá bastante atenção para elas. A gente tem clínicas estéticas, aplica botox, tudo isso para deixar as sobrancelhas bonitinhas. E se elas forem separadas e mais finas, ainda são vistas como mais juvenis e mais femininas. Quer ver a diferença que elas podem fazer no que a gente reconhece? Mais do que o humor, a sobrancelha guia os nossos olhos para a gente identificar um rosto. Tem um experimento bem legal que mostra o quanto a gente depende delas para reconhecer alguém, que testou justamente o que a gente fez no começo do vídeo. Eles photoshoparam os rostos famosos para deixar essas pessoas sem os olhos ou sem sobrancelhas e testaram quem que as pessoas conseguiam reconhecer melhor que estava na tela. E o incrível é que, apesar da importância toda que os olhos têm, que a gente já falou inclusive num outro vídeo sobre corpo humano, as pessoas reconheceram melhor quem estava sem os olhos do que quem estava sem sobrancelhas. Pode não parecer, mas esses pequenos detalhes aqui no rosto fazem todo sentido biológico. Ah, e aproveitando que você está por aqui, se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar dos outros que vem pela frente, então aproveita, se inscreve por aqui ou quem sabe se torna um membro. Agora, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem uma live exclusiva dos membros para agradecer o apoio de vocês, tem sido fundamental, e para compartilhar um conteúdo especial que a gente vai escolher juntos.